tudo bem? Meu nome é Tamiri Síntese e hoje eu venho com mais um tutorial. Para aproveitar a viagem eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e clicar em gostei para mim, beleza? Bom, a modelo já está com a pele limpinha, eu limpei e tonifiquei a pele dela com o lencinho demaquilante da Ruby Rose que também tonifica a pele e eu apliquei o blur da Dylos, gente, dá super certo. Bom, eu vou começar fazendo a sobrancelha dela utilizando o Deep Brow Medium Brown da Anastasia Beverly Hills. Ele é exatamente o tom dos pelinhos da sobrancelha dela. Então, assim, ficou muito perfeito, eu adorei, eu não quis escurecer demais a sobrancelha dela, afinal eu achei que a coloração da sobrancelha ficou perfeita exatamente na tonalidade que está. Então, eu vou delinear toda a sobrancelha, eu vou arquear um pouquinho mais, corrigir qualquer imperfeição e alongar um pouquinho mais a sobrancelha de uma forma mais natural, tentando respeitar sempre o formato dos olhos dela. E na sequência eu vou utilizar um corretivo mais clarinho da minha paleta de corretivos favoritas da Ruby Rose. Dica de amiga, gente, é superior do que a paleta da Jasmine, muito mais concentrado, acabamento mais sequinho e dá super certo com peles oleosas. E eu vou clarear toda a pálpebra e corrigir e delinear a sobrancelha, para na sequência a gente tirar todo o excesso, de produto com a esponjinha. Dessa vez eu estou utilizando a Beauty Blender, mas vocês podem usar qualquer uma. E eu vou puxar um pouquinho para as extremidades o excesso de produto, para ter certeza que tá o corretivo bem espalhadinho. Agora eu vou começar iluminando a sobrancelha dela com o pigmento bronze 017 da Jaque Barros. Ele é um tom perfeito para iluminar a pele negra, fica muito charmoso, muito bonito mesmo. Até se você não utilizar um corretivo tão mais claro que a pele da modelo, fica realmente bem chamativo, sem ficar ridículo, né, gente, que é o mais importante. Então eu vou aplicar com um pincel de precisão, esse é o W105 da Macrylan. E na sequência eu vou pegar minha paleta T05 da Atelier Paris com o pincel 0140 da Dye Makeup. Eu vou pegar a sombrinha laranja mais escura, a quarta da paleta, e vou começar a marcar o côncavo com bastante precisão e depois eu vou esfumando suavemente, porque essa sombra ela esfuma super fácil, então eu não precisei me preocupar tanto com a marcação no início da aplicação da sombra. Mas é sempre muito importante vocês terem certeza que a sombra, ao mesmo tempo que ela vai aplicar com uma precisão, você vai conseguir esfumar ela perfeitamente para dar aquele acabamento incrível na maquiagem. Então eu vou aplicando e esfumando até dar a tonalidade que eu quero. Não tem jeito, gente, nós temos que ficar aplicando e esfumando várias vezes até chegar no resultado que nós esperamos. Na sequência eu vou vir com a sombra escura da mesma paletinha e vou começar a aplicar em todo o canto externo da pálpebra, em uma forma mais diagonal, pegando um pouquinho côncavo. E exatamente como essa sombra ela esfuma super bem, eu vou começar a fazer essa marcação e essa fusão de cores, entre o laranjinha e o marrom com um pincel mais fofinho. E depois que eu tiver certeza dessa fusão, eu vou pegar um pincel menorzinho pra gente começar a marcar com mais intensidade a tonalidade escura, Eu peguei o pincel de esfumar o 15 da Vult. As cerdas dele são mais firmes e mais densas, então, diferente do da Dye Makeup, ele vai aplicar com mais precisão a coloração da sombra para que depois eu possa esfumar. O da Dye Makeup é realmente para dar acabamento e é para uma aplicação bem mais suave, então se você espera uma aplicação mais densa com ele, você não vai conseguir. Então eu aplico com o pincelzinho da Vult também e dou o acabamento e já vou esfumando com o pincel da Dye Makeup. É sempre muito importante você ir aplicando e esfumando depois de uma quantidade de sombra que você aplicou, para você não ter que esfumar todo aquele excesso de sombra de uma vez só, porque certamente vai manchar. Na sequência, com o mesmo corretivo, eu peguei um pincel qualquer, que não tem uma função para mim, e eu começo a clarear e preparar a pálpebra para poder aplicar uma sombra nude. Então eu dou várias batidinhas no canto interno, pegando um pouquinho côncavo, e depois eu dou acabamento tirando o excesso de produtos e esfumando um pouquinho com os dedos. Mas se você não tiver um pincel desse, não tem problema. Com a sombra creminha, da mesma paleta da Atelier Paris, eu vou pegar o pincel da Vult também, só que limpinho, e vou começar a aplicar em toda a pálpebra móvel na parte mais clarinha,
E eu não vou me importar muito, né, com a fusão das cores. Eu vou aplicar bastante sombra clarinha ali, onde deveria ser a fusão, para depois eu aplicar uma sombra mediana, para que não fique marcado demais. Então tem esse truquezinho aí bem legal de você aplicar a sombra mais clara e a mais escura, para depois você aplicar a sombra de fusão. Agora eu vou vir com a sombra laranjinha mais clarinha misturada com a mais escura, para começar a fazer aquela fusão das duas cores da mesma paletinha. E eu vou começar a esfumar bem suavemente e depois, com a sombrinha mais escura que a gente marcou o côncavo, né, a quarta da paleta, eu vou começar a marcar um pouquinho mais, porque eu preciso de um fundo de cor para depois aplicar a sombrinha brilhante nos olhos dela. Perceba que eu estou esfumando, dando batidinhas e não esfregando o pincel, é muito importante. E na sequência eu vou aplicar meu primer de glitter da Katharine Hill com outro pincelzinho para ficar bem suave. E com um pincel fofinho, eu vou pegar o Glitter Reflects Gold da MAC, o transparente, e eu vou aplicar com esse pincel fofão. Por que com esse pincel fofão? Eu consigo aplicar de uma forma mais homogênea o excesso de glitter sem marcar demais. Então fica uma quantidade grande de glitter, mas sem ficar aquela coisa demasiadamente densa, como se eu fosse aplicar, por exemplo, com um pincel de precisão, ia ficar muito denso. É ideal para glitters que tem fundo de cor, como azul, marrom, preto. Como esse é glitter transparente, então eu prefiro aplicar com um pincel mais fofinho, que dá o acabamento que eu quero. Então eu aplico até onde está a fusão do laranjinha, e aí eu venho com a minha sombra bronze brilhante da paleta da Katharine Hill, e aí eu começo dando batidinhas, porque aí eu vou conseguir, sem dificuldade nenhuma, aquela fusão perfeita de cor, como se eu não tivesse aplicado a sombrinha laranjinha da Atelier Paris. Agora eu dou um pouquinho de acabamento com a sombrinha marronzinha escura também. E já vou aplicar os cílios postiços. A cola que eu estou usando hoje é a transparente da Macrylan. Eu gostei muito dela, ela tem uma secagem rápida, bem interessante. E na sequência eu vou limpar os olhos, né, da modelo e as laterais, para os olhos ficarem bem definidos, bem marcadinhos. Pra gente poder começar a fazer o delineado. Agora eu estou fazendo o delineado com outro pincel da Dye Makeup também, mas vocês podem utilizar um chanfrado, um de precisão, que vocês se adaptarem melhor. O delineador que eu estou usando é o da Inglot. Se vocês não tiverem esse delineador, vocês podem utilizar o de longa duração da Vult, que ele também é bem pretinho. Eu digo delineador líquido, viu, gente? Na sequência, eu estou utilizando o meu rímel favorito ainda de momento, que é o 3D da Tango. Ele é incrível, gente. Ele deixa os cílios super pretinhos e super densos. Agora, com a minha paleta de corretivo da Bitarra, eu peguei o corretivo vermelho e comecei a corrigir a parte mais fria da pele dela, como buço, olheira e alguma manchinha aleatória. Diferente da pele branca, com a pele negra vocês têm que tomar um pouquinho mais de cuidado. Parece que eu tô aplicando muito corretivo vermelho, só que na verdade não. Eu estou passando mais ou menos, tá, gente? E aí eu vou esfumar toda essa marcação com o corretivo vermelho. O corretivo vermelho serve para aquecer também, né, as tonalidades mais frias da pele, e isso vai fazer com que você consiga aplicar a base e não ficar algumas regiões mais escuras do que as outras, exatamente por essa tonalidade mais quente. Agora eu misturei um pouquinho da base Bronze 7 da Mary Kay com a 320 da Maybelline, da linha Fit Me. Só que na verdade eu utilizei mais da Maybelline, porque a tonalidade de pele dela é mais fria. E a Bronze 7 é muito, muito, muito quente a tonalidade de pele. E agora, mais no centro do rosto, eu peguei um pouquinho mais só da 320 e eu comecei a dar mais batidinhas. Ficou perfeito na pele dela. Agora eu vou dar uma polida bem bonita na pele dela, dando várias batidinhas com a esponjinha. A pele fica super linda, super bem feita e não fica com aquele aspecto super pesado, mesmo que você esteja com muita base. Então é muito importante você dar uma polidinha. Agora, com a base 320 e a 260 da Maybelline, da Fit Me também, eu vou iluminar um pouquinho o centro do rosto dela, para não usar muito corretivo nesse caso, né? Eu quero uma pele mais leve, de certa forma,
e com a pele bem corrigida. Então a vantagem de usar batom vermelho é essa, né? Que nós conseguimos não aplicar tanto corretivo, porque o vermelho vai aquecer toda a região das olheiras, por exemplo. Agora com o pó compacto 260 da Fit Me da Maybelline também. Ele é como médio, só que ele não é médio, gente. Ele é da cor da pele dela, então pra mim não é uma tonalidade média. Ele ficou assim, perfeito pra pele dela. Ele tem um acabamento super levinho, super incrível. A pele fica mate, sem pesar. Adorei também, super recomendo. Agora pra iluminar, né, os olhos dela, eu vou aplicar um outro pó da Maybelline, na cor 210 médio também. Esse é bem mais clarinho, né, do que o 260, só que ele não acinzenta a pele. Ele tem uma gama de cor mais quente, então ele não dá alteração, fica bem natural. E agora, para fazer o contorno com mais um pó da Maybelline, eu utilizei o 340 escuro, é o mais escuro que tem. Esse é o pó, assim, perfeito para quem tem pele angolana mesmo, né, com aquela tonalidade de pele angolana. Então quem não tem essa tonalidade de pele angolana, mas quer fazer um contorno, com certeza esse pó vai dar super certo. Ele tem um tom bem escuro mesmo, bem de chocolate amargo mesmo. Fica perfeito, super natural. Eu amei este pó. Eu vou fazer um pouquinho no nariz dela também, o contorno. E agora eu vou começar a iluminar a pele dela com o meu iluminador favorito, que é o da Luisense, na cor B. Ele fica perfeito, ele fica um iluminado super natural. Eu gosto de aplicar com o pincel vassourinha, porque ele fica com acabamento super lindo. A pele dela ficou muito linda. Eu acho que fica perfeito, a tonalidade combina super. Agora, para intensificar um pouquinho mais, eu vou usar mais uma vez a minha sombrinha dourada da Almay. Ela não tem nome mais, gente, só que é uma sombrinha dourada, exatamente para intensificar um pouquinho mais os pontinhos mais altos do rosto dela. Agora, com a sombra preta da paleta da Catarine Hill, eu vou marcar toda a parte de baixo dos olhos dela, esfumando, só que sem engrossar demais. Esse pincel também é da Macrylan, só que eu não lembro a numeração. Ultimamente eu só uso ele para fazer a parte de baixo dos olhos, ele é perfeito. E com o mesmo delineador da Inglot, eu vou passar na linha d'água. E de fato eu amo dar acabamento nos olhos de todas as pessoas com rímel nos cílios inferiores. Eu acho que faz total diferença em qualquer maquiagem que você fizer. Agora eu vou utilizar o batom Perdição da Florenza. Ele é o café mais perfeito que eu já vi na minha vida nacional. Ele é incrível, ele é super pigmentado, mas antes eu apliquei o lip balm da EOS na boca dela. E depois eu não filmei, mas eu fiz um ombre lips com o batom Lua Nova da Florenza, que é preto. Então eu fiz um ombre lips com um pouquinho de preto nos cantinhos da boca. É isso, meninas. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do tutorial. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a fazer essa maquiagem super linda. Se vocês gostaram desse vídeo e quiserem mais, clique em gostei pra mim, comente aqui embaixo e inscrevam-se. Um beijo e até o próximo vídeo!